Lucas 14, 26. Vamos ler o 25. O título é interessante, da King James, quase acho que todo mundo está com a King James aí, diz assim: o custo de ser discípulo de Cristo. Aí diz assim a Sagrada Escritura: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-as à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vamos ler novamente, 26. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Glória a Deus. Olha aqui para mim, já dá para ver que é desafiador, né? Nós vemos o próprio Jesus, e o Isaías falou algo, isso o pastor Isaías falou algo, isso marcou. Que tem passagens na Bíblia que são os profetas, tem passagens na Bíblia que são os apóstolos, e tem passagens na Bíblia que é o próprio Jesus falando. Hoje nós temos o privilégio de estar lendo as palavras de Yeshua, as palavras do nosso Senhor e Salvador. E Jesus traz aqui algo muito importante sobre as multidões e sobre se tornar, ou sobre o discipulado, ou como o título diz, o preço de servir ou de seguir a Cristo. O que nós temos visto no nosso tempo atual é uma salvação que não condiz com o que está escrito. Temos visto evangelho que não traz a mensagem da verdadeira salvação, um evangelho que tem muitas promessas, totalmente fora da Bíblia, um evangelho que não tem responsabilidade, um evangelho que é apresentado de uma forma à base de trocas, um evangelho que promete um céu que o homem só precisa levantar as mãos e dizer: aceito o Senhor, e esse será salvo. Mas nós podemos ver que não é bem assim. As Sagradas Escrituras, o próprio Yeshua traz esse relato, nos mostrando que tem um preço, que tem uma condição para aquele que quer se tornar discípulo e futuramente alcance a vida eterna. E Jesus traz primeiro a família, dizendo: aquele que não negar pai, mãe, esposa, filhos, filha. Isso é interessante, que quando nós falamos entre negar esposa, filho, não é que você vai negar a sua presença à sua mãe, a atenção à sua mãe, o seu cuidado à sua mãe, o seu cuidado ao seu cônjuge. Fora disso, a própria Bíblia nos ensina que devemos amar, falando com o marido: amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. E falando para a esposa: sede submissa aos vossos maridos. E os filhos certamente estarão no cuidado dos pais. Mas o que Jesus traz essa noite para nós é que quando esse ente querido, ou quando essa família confronta você, ou quer induzir você, ou levar você a descumprir os mandamentos, o próprio Eterno fala que nós temos que não obedecer, ente querido. Nós temos que negá-los, no sentido de sermos levados nas conversas, até mesmo nos passeios, na conduta, na formação que cada um carrega,
da sua mãe, do seu pai, não é que você vai desobedecer, mas como se trata de obedecer os mandamentos do Senhor e desobedecer aquilo que se diz respeito a seu filho, a sua esposa, ou seu esposo, a sua mãe, você deve rejeitar. Porque afinal de contas, nós queremos nos tornar discípulos. Quando nós nos sentamos e quando o próprio Yeshua nos tirou do meio da multidão, foi para que agora nós pudéssemos caminhar com Ele. E dentro dessa caminhada, Ele nos traz esse parâmetro, ou essa condição, para que eu e você possamos alcançar aquilo que almejamos, que é nos tornar discípulo de Cristo, nos tornar cidadãos do céu. E Ele continua dizendo que nos tornássemos discípulos, essa é negando a si mesmo, é renunciando aos nossos próprios interesses, é compreendendo que o Senhor é prioridade, é colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, é colocando Deus acima de todas as coisas que estão em nossa volta, para que agora possamos caminhar, e nessa caminhada nos tornaremos discípulo do Senhor Yeshua. E todo aquele que não consegue compreender, que não caminha por esse caminho de retidão, e logo não consegue se tornar discípulo, certamente ele renunciará dia após dia à sua jornada, e é questão de tempo que ele perderá a sua salvação. E Jesus fala a multidões, e sempre tinha muitas multidões em volta de Jesus. E a multidão, elas queriam aquilo que Jesus tinha, os milagres, o pão, a transformação, a cura. Só que a gente vê que Jesus não priva a sua palavra da multidão, porque ele sempre estava falando às multidões. Ele sempre estava operando milagres em meio às multidões. E nós vemos que a finalidade de tudo isso, a finalidade do milagre, a finalidade da cura, é para que eu e você nos acheguemos ao Senhor, mas com um propósito de nos tornar discípulo. Só que esse discipulado requer negar, renunciar, se voltar para o Senhor, obedecer, se submeter às suas ordens, deixar ser formado através da palavra, através da conduta de vida, através dos mandamentos, para que agora eu e você, que éramos multidão ou que era mundano, nos aproximando do Senhor, permitindo que essa palavra, que esse ensinamento do próprio Yeshua venha habitar em nós, seja gerado em nós o discípulo. Porque o discípulo é que anda com o seu mestre. O discípulo é aquele que certamente virá à face do Senhor. O discípulo é aquele que anda colado ao seu Senhor. O discípulo é aquele que obedece à voz do seu Senhor. E isso é muito interessante, que nós vemos com seus discípulos, os 12, vemos que eles foram chamados da multidão, e no decorrer dos 3 anos que Jesus passa com eles, ministrando a eles, ensinando a eles, nós vemos a formação dele, ou ele se tornando discípulo depois que Jesus ascende aos céus. E depois que eles se tornaram discípulo, nós vemos que agora eles começaram a imitar o seu mestre. Mas vemos também que houve um processo, e esse processo foi de 3 anos, para que aqueles que eram multidão se tornassem discípulo. E nós temos que compreender que o Senhor está falando nessa noite, o tempo que nós estamos, ou o tempo que temos na presença do Senhor, certamente já daria para que nós estivéssemos mais próximos de nos tornar discípulo. Porque o discípulo é aquele que obedece
sem reclamar, obedece sem murmurar. É aquele que quer estar próximo do mestre. É aquele que olha para o seu mestre e sente prazer de estar com ele. Nós podemos pensar, mas o Senhor não está aqui habitando entre nós fisicamente como estava com seus discípulos. Mas a presença dele e uma manifestação viva da presença dele é a palavra, que é o próprio Yeshua. Quando eu e você nos debruçamos, quando eu e você gastamos tempo estudando as Sagradas Escrituras, quando eu e você nos alegramos em vir ouvir a palavra do Senhor, em obedecer os seus mandamentos, você está agindo como discípulo, dando condição para que seu mestre possa formar você, mas através das Sagradas Escrituras, mas através de renúncia, mas através de negar a si mesmo, através de muita luta, através de muita perseverança, através de uma conduta reta, através de ouvir e obedecer a voz do Senhor, mesmo contra a sua própria vontade. Que ele diz: aquele que não negar a si mesmo. E a maior da dificuldade é para o ser humano negar as suas próprias vontades. A maior dificuldade para o ser humano, e é a nossa maior luta como cristão, é vencer a carnalidade, ou lutar contra os nossos desejos carnais, que vem dia após dia, que vem noites e dias, lutando contra a nós, militando a carne contra o espírito. E quando eu tomo a decisão de não obedecer à carne e ouvir a palavra do meu mestre, eu estou no processo de transformação do discipulado. E nós temos que compreender, para que possamos caminhar em verdade e em sinceridade, porque nós temos visto, como eu disse, algo que não condiz com a palavra, e nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Nós temos que observar as Sagradas Escrituras, para que possamos ser formados através dela, para que essa palavra que sai das próprias Escrituras venha formar em nós esse discipulado, ou venha gerar em nós esse desejo de nos tornarmos discípulos. Glória a Deus. Vamos andar mais um pouco, vamos para Lucas 9, 23. Deixa eu achar aqui. Lucas 9, 23. Mais uma vez, Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia, caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Portanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir-se a si mesmo? Vemos mais esse relato, que agora você foi tirado da multidão, veio até Jesus, começou o processo do discipulado. Só que tem mais alguma coisa que Jesus fala aqui. Veio, foi tirado da multidão, negou a pai e mãe, marido, esposa e filhos, negou a si mesmo, mas é necessário fazer algo. E o que nós vemos aqui, que Jesus fala que nós temos que tomar a sua cruz e seguir-nos.
Ou seja, agora você está caminhando no processo. Multidão, se tornando discípulo. Agora pega a sua cruz e siga-me após mim. Ou seja, dia após dia, negando a si mesmo. E nós vemos um exemplo de cruz muito forte, que a cruz é o lugar onde era de vergonha, de escárnio, mas era o lugar onde a carne era crucificada. Nós vemos a caminhada de Cristo no percurso até o Gólgota, e vemos a humilhação, vemos o escárnio que ele passou, vemos a dificuldade, vemos o seu corpo dilacerado, a sua carne totalmente destruída. E quando ele chega na cruz, ele crucifica os nossos pecados. E quando Jesus diz, pega a sua cruz e siga após mim, ou seja, ele está nos dizendo que nós também agora devemos caminhar em direção a Ele, e crucificando os nossos pecados, a nossa carnalidade, crucificando tudo aquilo que nos impede de servi-lo, crucificando os nossos desejos, que nós estamos na caminhada de nos tornar discípulo. Nós vemos que há um processo, uma caminhada em direção a Cristo, que requer renúncia, que requer negar a si mesmo, que requer pegar a sua cruz, que requer obediência, que requer uma caminhada de sinceridade e de verdade, para que a nossa vida seja estabelecida no Senhor. Mas andar conforme os nossos próprios desejos, não, mas andar conforme o que está escrito, andar conforme os mandamentos do Eterno, andar em direção à nossa salvação é obedecer o que está escrito, seguir aquilo que o Senhor disse, o que o Senhor tem ensinado, para que nós nos tornemos discípulos. É necessário negar a si mesmo, é necessário crucificar o pecado, é necessário assumir uma posição de cristão, é necessário ouvir a voz do Senhor e obedecer, é necessário deixar os holofortes, as conversações, aquilo que tem nos impedido, aquilo que nos tira o foco da presença do Senhor, aquilo que nos conduz e nos afasta da presença do Senhor, aquilo que não permite que possamos debruçar dias e dias ou ler a palavra do Senhor, aquilo que tira a nossa atenção das nossas casas e quase nunca nos pegamos debruçando na palavra, ou quase nunca tiramos um tempo para orar, para jejuar, quase nunca nos pegamos refletindo sobre aquilo que foi feito por nós, sobre o benefício que foi conquistado na cruz do Calvário. E muitas vezes olhamos para a palavra do Senhor, muitas vezes lemos essa palavra e não conseguimos ver o que está escrito. E temos que olhar para a palavra do Eterno, enxergar o próprio Cristo falando conosco, porque o discípulo é aquele que está junto ao seu mestre, é aquele que obedece o seu mestre, é aquele que ouve a voz do seu mestre, e as palavras que são ditas através do seu mestre, essas são as palavras, e não importa o que aconteça, esse discípulo está destinado a ouvir, a obedecer e caminhar em direção ao seu mestre. Não importa o que aconteça, esse que se tornou discípulo irá até chegar ao Senhor, mesmo que isso custe a sua própria vida. Nós vemos os discípulos que outrora, quando era multidão, Pedro nega, os discípulos se trancam com medo. Quando estavam na formação, nós vemos esses mesmos homens, depois de se tornarem discípulos, diante da morte e dando glória a Deus, diante da espada e dando glória a Deus.
porque esse agora tinha o discernimento que eles se tornarem discípulo e ao abrir ou fechar os olhos estariam com o seu mestre. O seu desejo, o que ardia em seus corações, era estar com o seu mestre. Outrora aquele que negava, outrora aquele que não compreendia e não entendia, agora se debruçava e passava a ensinar, e passava a ministrar, e passava a fazer aquilo que o seu mestre fazia. Isso é que o Senhor quer do seu discípulo. Por isso o Senhor trata o seu discípulo com dureza, com ensinamento rigoroso. Por isso que o Senhor faz questão de formar o seu discípulo através dos seus mandamentos, para que esse discípulo adquira a experiência do seu mestre, para que esse discípulo se torne o imitador do seu mestre. Isso é tomar a sua cruz e seguir após mim. Isso é negar a si mesmo. Isso é negar a pai, a mãe, a filho. Isso é negar a si próprio. Isso é olhar para dentro de si e se enxergar necessitado de algo, mas colocar Deus em prioridade. Isso é mesmo nervoso, ou mesmo com falta de coragem, ou com timidez, falar: não, eu tenho que obedecer a palavra do meu mestre, porque o Senhor me ensinou, o Senhor me ordenou que eu fizesse desta forma. Foi o Senhor que me instruiu, é Ele que tem falado. Eu tenho ouvido a sua voz através das suas palavras. Essas são as palavras do Senhor, e nós temos que compreender isso. E quando nós compreendemos que saímos da multidão e nos tornamos discípulos do Senhor, nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar, nós precisamos prosseguir, nós precisamos nos elevar. E o nosso padrão de elevação é ser igual ao nosso mestre. É isso que o Senhor tinha para nós nessa noite. Tem mais coisas, mas já são 9h09, o tempo já foi. E glória a Deus por isso. Que a graça do Senhor nos alcance e nos alcançou. Vamos finalizar. Eu vou só mais um pouquinho. Vamos para Gálatas 19, 2:19, 20, que eu já finalizo. Deixa eu ver se eles... Quem achou aí já? Achou? Pode ler, por favor, se é realmente isso aí mesmo. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito forte. Deixa eu ler aqui. Acho que eu achei aqui agora. Palavras de Paulo, isso é muito, muito forte. 19. Pois por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive mais, Cristo vive em mim, e essa é a nova vida que agora vivo no corpo. Vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito forte, o próprio Paulo falando. E veja que Paulo é um cidadão que se tornou, e nós vemos o maior exemplo de discípulo depois de Yeshua, é Paulo, que realmente entregou-se, compreendeu o seu discipulado
e no seu último momento de vida se alegra na presença como discípulo que cumpriu a sua carreira e guardou a sua fé e seguiu firmemente ao encontro do seu mestre. Que nessa noite essa fé, esse desejo seja gerado em cada um de nós, que nós possamos hoje nos apegar à palavra do Senhor com responsabilidade, com sinceridade, com temor e reverência, de uma forma que o mundo não nos fascine mais, de uma forma que o pecado se torne um nojo para nós, mas possamos nos agarrar e dia após dia nos tornar semelhante ao nosso Mestre, nosso Yeshua. Glória a Deus, fique de pé.